Olá, mulheres do reino, que bom a gente estar aqui, né? Mais uma para falar sobre aquela mulher maravilhosa da Bíblia chamada Axa, que na verdade, quando se vai ler sobre ela, a gente não tem muita coisa para falar sobre Axa. A Bíblia fala que Axa era filha de Caleb e que ganhou uma herança e casou com Otoniel. Só isso. Mas a gente vai pensar, meditar no que pode ter feito com que Axa, por que ela ganhou essa herança, o que Deus proporcionou para ela ganhar essa herança, o que aconteceu para ela ganhar essa herança, porque, gente, eu estava pensando sobre herança, e é difícil, é briga, é confusão. Eu não sei se você já teve a oportunidade de passar por essa fase de herança, de ganhar alguma coisa, de alguém que falece na sua família e de repente você vai precisar de fazer a repartição dos seus bens. E quando se tem muita gente, parece que quando tem muita gente, pior é, né? E eu vejo que Axa, ela teve um sonho, né? Quando ela casou com Otiniel, ela sonhou, ela pensou, bom, meu pai me deu umas terras, e essas terras são secas. Mas eu sei que o meu pai tem umas terras que tem água. E aí ela pensou, eu vou atrás dessas terras. E tem uma coisa interessante que eu vejo que Axa fez, foi que ela conversou com o esposo dela. Ela chegou para Otoniel, ela não foi fazer sozinha. É uma herança, é meu pai que me deu e eu vou lá buscar. Não. Ela tinha casado com ele, com Otoniel, e esse casamento foi proporcionado pelo pai de Axa, que se chamava Caleb. E se você puder, leia na Bíblia a história de Caleb. Está lá no livro de Juízes, no capítulo 15. Está lá no livro de Josué, no capítulo 15, e Juízes, no capítulo 1. Não fala muita coisa, mas fala muita coisa sobre o pai de Axa, que foi um grande homem, que foi um grande guerreiro, que foi um homem esplendoroso, que ainda com 80 anos ele ainda guerreou com os gigantes dos Enaquins e ganhou as batalhas. Então, o que eu vejo em tudo isso? Experiências para a gente. Primeiro, ela comunicava com o esposo dela. Ela tinha uma comunicação. Ela não fazia sozinha. Eu estou casada, eu vou conversar com meu esposo e depois nós vamos juntos subir à casa do meu pai e lá a gente vai falar sobre a herança. Primeira lição pra gente. Se você é casada, se você tem o seu companheiro, nunca você tem que fazer nada sozinho. Vocês vão conversar, porque a vitória é melhor, é maior e é completa. E não existe aquele lance de engano. Eu faço escondidinho, não existe isso num casamento, né? Então o casamento, ele é explícito, ele é amigo. E eu acho isso lindo quando ela se dirige para o esposo para falar isso. Uma lição bacana aqui. Otiniel já conhecia Axa, porque ele era próximo de Caleb. Ele, quando foi para a guerra, quando Caleb falou, quem vencer essa guerra vai ter Axa como esposa, ele não foi sem saber quem era Axa. Ah, tá, eu vou lá, vou casar com uma mulher que eu não sei nem quem é. Não, ele sabia quem ela era. E ele sabia que ela era uma herdeira de visão. Mulher que é uma herdeira de visão. Eu não sei como anda a tua visão, mas se você for uma herdeira de uma visão grande e ampla, com certeza as bênçãos chegarão nas tuas mãos. E foi isso que Axa fez. Foi lá na casa do pai e disse, pai, a terra que você me deu é seca. Eu não vou ter nada nessa terra. Mas aquela terra que tem água, ela é próspera. Ela vai frutificar. O senhor pode me dar ela? E eu, na minha forma de pensar, eu imagino que Axa não tinha muitos irmãos. Porque não houve briga, não houve confusão, não houve ganância, que é uma das piores coisas que a gente vai fazer na hora de repartir uma herança, gente, é a ganância. Ah, eu tenho 1 metro aqui e eu vou brigar por esse metro é meu. Ah, mas eu tenho... Não existiu isso. Ela foi com a paz, ela conversou com o pai, pai, pode me dar? E o pai olhou para ela e falou, vou te dar, minha filha.
porque não houve briga, confusão, ganância, não houve discussão, deixar o sentimento lá dentro, né? Rolar aquela coisa ruim, não houve nada disso. Por quê? Porque Caleb era um homem de Deus e Axa era uma mulher de visão. Era uma mulher que ela não pensava só, é minha terra, é minha herança, é um pouquinho que Deus... Não, ela falou assim, vai prosperar. A gente vai ter prosperidade com uma terra que tem água. Então, a minha forma de pensar e saber que a gente tem um Deus que controla e que domina a nossa vida, e que esse domínio de Deus sobre as nossas vidas é para o bem daqueles que o amam. Se você confia, se você descansa e se você entrega, com certeza, tudo será resolvido em nome de Jesus. Então, minha amiga, mulheres do reino, para a gente ser mulher do reino, a gente tem que ser rainha, a gente tem que ser princesa, a gente tem que ser mulheres de sabedoria, de autoridade no mundo espiritual. E a gente entender que a gente não está vivendo mais em um mundo pacífico. Não é mais. É um mundo onde as pessoas estão estressadas, irritadas, as pessoas brigam por qualquer coisa, e nós, que pertencemos a um reino da paz, a gente precisa ter o equilíbrio, o domínio das nossas emoções, na nossa forma de falar, nos nossos pensamentos, e entender que, acima de tudo, tem um Deus que controla e que domina a nossa vida. Então, que a gente possa ser uma Axa da vida, uma guerreira. E tem mais uma, Axa não era mãe de grandes reis. Axa não foi guerreira, não. Ela não foi uma Débora que guerreava, não. Axa não foi uma mulher que lá na Bíblia está escrito que ela foi, olha, ela é mãe de reis, ela foi para a guerra. Não, ela não foi nada disso. A Bíblia não fala nada disso sobre ela. A Bíblia só fala que ela foi inteligente para ir buscar uma herança. Que o Senhor nos dê sabedoria para a gente herdar aquilo que Deus tem para nós. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja, te dirija, te oriente, te ilumine em todos os teus caminhos, para que a gente possa ser mulheres de um reino vencedor, em nome de Jesus.